Sim. Bom, vamos lá. Meu nome é Diego Fusarca, do Cartoleiros. E eu sou Vitinho FC Blues e nós somos o Chute Torto FC. Sejam bem-vindos ao nosso canal, né? Estamos iniciando essa nova jornada, tentar auxiliar alguns cartoleiros, até algumas dicas interessantes, rodada a rodada, né? Diego, conte um pouco mais sobre a história do nosso podcast, o porquê, né? A ideia do podcast surgiu através dos cartoleiros, né? Esse grupo de cartoleiros, ele existe desde 2014. Ele vem a cada ano se renovando aí com uma galera nova, mais pessoas comprando a ideia. Então hoje a gente, possivelmente a temporada 26 vai ser a temporada maior desses cartoleiros, com possibilidade de chegar próximo de 30 participantes. E a ideia do podcast é realmente trazer informação, a resenha, brincar um pouquinho, ser divertido de forma leve e de forma de trazer instruções para todo mundo, ajudar todo mundo a escalar, né? Sejam os visados, seja aqueles que não estão na mira ali de todo mundo na rodada, aquela pimentinha ali para poder ser o diferencial, como foi o Reinaldo no passado, nosso amigo FC Blues. Então a ideia é essa, a ideia é trazer todo mundo junto e fazer com que esse canal que a gente vai divulgar nos grupos e tal, fazer com que realmente a galera se empenhe em escalar toda a rodada para não desanimar, né? Porque muito acontece de começar tipo 25, 30 participantes, aí chega no meio do campeonato, até antes, boa parte da galera já largou mão, já não escala mais. Então a ideia é realmente todo mundo comprar a ideia para chegar no fim aí, todo mundo tá com 38 rodadas escaladas para brigar pelo título aí, que a graninha é boa desse ano, hein? Exatamente. E o nome do podcast é Chute Torto, né? Bem indicativo. A gente não quer acertar 100%, a gente espera acertar o máximo possível, mas não podemos garantir isso. A gente quer garantir pelo menos a resenha do pós-rodada, né? Aquela mitada violenta ou aquele azar danado, né? Um pênalti perdido, um vermelho que não precisava. Então, a ideia é essa, fugir do básico, né? De só ir lá nos mais visados e escalados, mais escalados a rodada, trazer dicas interessantes, né? O Diego citou o Reinaldo, o Lucas Ramon, alguns nomes aí que contribuíram bastante para a pontuação da galera na temporada passada. Ajudar uns amigos nossos aí que costumam ficar ali oitavo, décimo, né? Sair desse normal, ter um novo normal lá. Trazer essa galera para avançar, né? Trazer pro G4, né? Pelo menos para uma pré-Libertadores esse ano. Beleza? Sejam bem-vindos e aberta a temporada FC, Chute Torto FC. Contem com a gente aí. Um abraço. Abraço. Bora pra cima. Chute Torto FC. Então, pessoal, como ideia do nosso podcast, a gente quer trazer algumas dicas, né? E nas próximas rodadas a gente vai fazer uma live um dia antes do mercado fechar, e a cada rodada a gente quer trazer um convidado, né, um amigo que participa da nossa liga para dar seus pitacos, né? Acreditamos que vão haver várias atrocidades ditas, não guardem, não levem para o coração. Vamos lá, né, Diego? Vou falando dos jogos da próxima rodada e a gente vai se destrinchando sobre algum. A ideia é poder falar um pouquinho dos jogos e a nossa opinião a nível de favorito, talvez destacar um ou outro jogador que a gente acredita se ter potencial nesses duelos aí. Vamos pro primeiro jogo da rodada, Atlético Mineiro e Palmeiras, na Arena MRV, na quarta-feira, às 7 horas da noite. Já vou começar dando a minha opinião. Eu acredito que o Palmeiras chega forte pelo início da temporada, final da temporada passada, apesar de ter sido vice em todas as competições que disputou. Chega com um elenco mais forte, chega com um técnico com um trabalho longevo. O Atlético Mineiro, apesar da rivalidade, eu acredito que fez boas contratações. Eu citaria o Preciado, lateral direito, que eles contrataram, e o Renan Lodge, lateral esquerdo. Acredito que vão ser boas apostas, principalmente o Preciado na questão de assistência e de roubadas de bola. É um lateral fisicamente forte, com bom apoio. O que eu já vi dele na seleção equatoriana tende a acrescentar muito para esse time do Atlético. Acho que os dois laterais, né, Vitinho? O Natanael também é
o Natanael 2025 bela dele. aposta. O final foi ruim, né? Foi pior. Teve uma queda junto com o time inteiro. Mas é jovem, né? Tem potencial. Tem potencial. Acredito que vai ser reserva do Preciado. O Preciado é jogador de seleção. Vai disputar a Copa do Mundo muito provavelmente, né? Já disputou de 2022 e provavelmente vai disputar de 2026. Então, acredito que ele será o titular da lateral direito do Atlético. Acredito também que foi um acerto da diretoria questionado deles, né? Então, mas ainda assim acredito na força do elenco do Palmeiras para essa rodada de abertura, mesmo sendo na Arena. O Palmeiras tem chance de sair vitorioso desse time. É minha opinião também, eu acho que é Palmeiras. Palmeiras nos últimos anos aí tem sido aí o top 2 ou top 3 do Brasil, e isso aí há 4, 5 anos, e eu acho que esse ano não vai ser diferente. Então é isso, eu acho que Palmeiras, apesar do jogo ser na casa do Galo, Palmeiras é extremamente favorito, mas Hulk é Hulk, né? Então vamos ver. Eu não descartaria o nosso amigo Hulk, não. Vai depender do sentimento dele, né? Como é que tá. O clima ainda tá ruim, mas não descarta o Hulk, não. Tem jogos do Campeonato Mineiro antes, inclusive um clássico, né? Na própria arena. Então, a próxima live antes do fechamento do mercado, a gente pode ter novas visões sobre esses jogos, né? Isso aí. Segundo jogo da rodada, no Beira-Rio, também às 19 horas, Internacional e Atlético Paranaense. Cara, para mim o favorito nesse jogo aí é o Inter. Apesar de ter feito uma péssima campanha em 2025, é um time com algumas peças interessantes. O CAP está voltando de uma Série B, então a gente não sabe como chega o Atlético Paranaense. Tem algumas peças interessantes também, mas eu acho que o Inter, na minha opinião, é o grande favorito para esse jogo. O maior reforço do Atlético Paranaense para a temporada foi manter o Adair Helman como técnico, né? Isso é importante para qualquer time de futebol, né? Manter um técnico que faça um bom trabalho é importante para a gestão de elenco, para a parte tática, para a parte técnica, né? Então acho que o Atlético Paranaense deu bem nessa, mas ainda assim tem um elenco mais fraco do que o Internacional. Só que o Internacional teve um 2025 ruim, mas o Pesolano chegou e chegou bem, né? Estreou com goleada contra o Mussum. Não dá para falar muito, mas é aquilo que se espera de um time grande, é que ele inicia a temporada vencendo, quando pega esse tipo de equipe, né, não desfazendo o Mussum, mas com esse tipo de realidade, que o time grande prevaleça, e o time do Pesolano prevaleceu. Por já ter treinado o Cruzeiro, a gente já conhece o Pesolano mais de perto. É um cara que ele quer muito que o time brigue, independente de estar perdendo ou ganhando, ele quer a briga, né? Então a gente vai esperar muita guerra por parte do time do Internacional esse ano, enquanto o Pesolano estiver lá. Tem alguns bons nomes, né? Alan Patrick, Borré, se for recuperado também é um bom nome. O Aguirre, lateral direito, o Bernabé, lateral esquerdo. É um time mais capacitado, joga em casa. Acredito na vitória do Internacional também. Apesar de ter perdido o Vitão aí, né, que é uma peça importante, mas eu acho que o Inter é franco favorito para esse duelo, hein? Realmente. E terceiro jogo, no Couto Pereira, Coritiba e Red Bull Bragantino. A minha visão é a mesma do Atlético Paranaense em relação ao Coritiba. O Coritiba voltando, subindo de uma Série B, contratações de nível de segunda prateleira, nada que chame muita atenção. Você tem o Maicon na zaga, contratou o Pedro Rocha, que foi um destaque do Remo, mas também que já é um jogador em descenso, em fim de carreira. E o Red Bull Bragantino há muitos anos performando, né? Ano passado não tão bem, mas com peças interessantes aí. Você tem o John, você tem o Eduardo Sacha, você tem um bom goleiro, você tem o Capixaba. Então, assim, é um time com peças interessantes. Apesar de jogar fora, é um jogo aí com cara de empate ou um pequeno favorito para o RB Bragantino, na minha opinião. Concordo com a sua opinião também, Diego. O Coritiba eu acredito que fez contratações para se manter na Série A. Esse ano o calendário ele é
muito diferente, né? A gente tem mais esse detalhe que pode fazer diferença durante o ano. Vão ser 2 campeonatos aí. O Campeonato Brasileiro vai acontecer junto com o Campeonato Estadual. O Coritiba não começou bem no Campeonato Estadual, né? Teve resultados ruins contra o Cianorte. E o Red Bull Bragantino, apesar de ter um elenco já consolidado há alguns anos, eu não acredito muito no Wagner Mancini, né? Os últimos trabalhos dele na Série A não foram bons. Apesar de ter um bom elenco, eu acredito num empate aí, talvez com muita sorte e uma vitória do Coritiba. Após Vitória e Remo no Barradão às 19 horas. Esse, para mim, é o jogo mais imprevisível da rodada. Vitória e Remo. O que esperar de um Vitória e Remo? Vitória vem de um 2025 com altos e baixos, mais baixos, né? Quase ficando aí para cair para a segunda divisão. O Remo voltando para a primeira divisão depois de muitos anos. Então, assim, o time do Remo é um time com peças limitadas. O time do Vitória talvez dê para selecionar uma ou duas peças. O Renato Kaiser no ataque, o Lucas Arcanjo, que é um bom goleiro. Enfim, eu acho que tem uma pequena vantagem para o Vitória aí, mas para mim totalmente imprevisível. Eu também concordo plenamente. O Vitória tem um jogador que eu gosto muito de escalar aí no Cartola, chama-se Canta La Pedra. Embaçado, é um jogador embaçado. Mateuzinho, né? É um grande nome também. E o Remo acredito que tem tudo para ser a grata surpresa dos que subiram para a Série B, mas também pode ser campanha vexatória. 30 anos fora da Série A é muito tempo, deixa qualquer diretoria, qualquer clube sem saber o que fazer. Fez contratações que, ao meu ver, podem dar muito certo, pode dar muito errado, é 8 ou 80. Contratação do Aleph Manga, por exemplo. É um jogador que, conversando nos bastidores com o Diego, é um jogador que eu acredito que possa ser aquele coringa não esperado para fazer a diferença numa rodada, principalmente quando o jogo for lá no Pará. Mas pode ser aquele jogador também que não performe, até porque as outras contratações são todas do mesmo padrão, né? Medalhão, já rodado em outros lugares, que está sem espaço em clubes de prateleiras maiores na Série A, daria mais para jogar uma Série B do que uma Série A. Então, o Remo, o que pode ajudar o Remo é que ele não tem um calendário tão grande quanto outros times e dá certo, né? Vai que cola, né? Encaixa, né? Vai que encaixa. Trouxe o Juan Pablo Osório para ser técnico, tem chance de dar certo. Eu acredito que é um bom técnico, apesar de não ter ido bem nos 2 trabalhos que ele fez no Brasil, né? Nem no Atlético Paranaense, nem no São Paulo. Mas é uma incógnita muito grande, tudo pode acontecer. É isso aí. E o próximo são o duelo de tricolores, Fluminense e Grêmio. Acredito também que é um duelo sem ter noção nenhuma do que pode acontecer. O Fluminense terminou bem, terminou em alta, apesar da eliminação para o Vasco na Copa do Brasil. Terminou jogando bem com os meio dia, né, ganhando jogos aí em casa, principalmente, fazendo bons jogos, um futebol sólido. Perdeu o seu capitão, né, Thiago Silva, mas trouxe o Gemes do Mirassol, que para mim uma das melhores contratações feitas pelo time brasileiro. Trazer o Gemes, é um bom zagueiro, fez um 2025 excepcional. Acredito que vai encaixar com o estilo de jogo do Zubeldia. E o Grêmio, a gente já vê pelos últimos resultados aí com o Luiz Castro, né? Chegou no Gaúcho atropelando, tá bem, terminou o Brasileiro um pouco melhor que o Internacional, então acredito que vai ser um bom duelo. Carlos Vinícius é um baita de um atacante, jogaria em qualquer um desses outros times aí que vão disputar a ponta desse campeonato. Com certeza vai dar muito trabalho. Ainda tem o William Premier League, que pode tirar um coelho da cartola a qualquer momento. Então, acredito que é empate esse jogo. Não acredito em vitória e é 50-50. Para mim também. Apesar do jogo ser no Maracanã e automaticamente ter uma pequena vantagem para o Fluminense jogando em casa, mas eu concordo que é um jogo igual. O Fluminense terminou 25 jogando em altíssimo nível.
O Grêmio em baixa, mas agora na mão do Luiz Castro já mostrou algumas valências interessantes. Então, é um jogo muito igual, eu não vejo favorito. Peças desses dois times existem, mas pela falta de uma vantagem específica, é complexo escolher um nome aí para essa rodada. Corinthians e Bahia na Vila Belmiro, não vai ser na Neoquímica Arena, que eu acredito que é o maior trunfo do Corinthians. É isso aí. E o Corinthians, apesar de campeão da Copa do Brasil na última temporada, fez um Brasileirão mediano. O Bahia em ascensão, né? O Bahia tem um belo time com boas peças. O jogo, vamos colocar aqui, apesar da torcida estar do lado do Corinthians, mas é fora de casa, né? O Corinthians não joga com seu mando, que é a grande força deles lá na arena. Então, para mim também, o jogo aberto, uma pequena vantagem para o Corinthians por estar jogando ao lado da sua torcida, mas sem uma vantagem muito clara. Bons nomes dos dois lados. Você tem o Corinthians com o Yuri Alberto, com o Memphis Depay, com o Hugo Souza, com o Gustavo Henrique na zaga. Você tem um Bahia também com seu goleiro, com um bom lateral direito. Você tem o Everton Ribeiro, enfim, boas peças dos dois lados, mas é um confronto muito igual. Realmente, eu já apostaria numa vantagem para o Bahia. O Corinthians começou 2026 muito mal, vem uma derrota cachapante para o Bragantino, um 3-0, irrefutável. O Bragantino dominou o jogo todo, John fez o que quis. O Corinthians, claro, tá poupando, né? Não tá com o time 100% titular, início de temporada, pelo calendário também, e o calendário do Corinthians e do Vasco foram os últimos a terminar, né? Então tem essa diferença, mas isso não serve de argumento para tomar um 3-0 para o Bragantino, assim, né? E eu acredito que o Bahia está bem sólido, manteve o Rogério Ceni aí há algumas temporadas já, conseguiu manter seus principais jogadores. Tem um lateral bom e barato, né? Luciano Juba, um baita lateral, tanto que foi até para a seleção brasileira em 2025. Apoia bem, marca bem, era atacante, virou lateral, se encontrou como lateral esquerdo. Então, eu acredito numa pequena vantagem para o Bahia aí, 55-45. Ainda mais que o Corinthians vai estar fora. O mando é seu, mas é fora de casa, né? A Neoquímica Arena faz muita diferença. Então, eu apostaria numa vitóriazinha do Bahia aí, surpreendente. Então, ganhou o último que jogou também na Neoquímica, né? Tinha muitos anos que não vencia, não só ganhou como goleou, né? Então, eu apostaria no Bahia para essa primeira rodada. Próximo jogo, Mirassol e o poderoso Vascão do nosso amigo Fusarca. Vou deixar ele falar primeiro. Sem clubismo, por favor. Então, eu acho que é um jogo difícil para o Vasco. O Mirassol vem de uma campanha inacreditável em 2025. É uma das menores folhas da Série A. Não sei se é a menor folha, mas se não a menor, uma das menores folhas. Conseguiu vaga direta para a Libertadores de 26. Começou o ano com uma vitória, depois 2 derrotas na sequência aí. Enfim, é difícil. Foi um time praticamente todo remodelado, né, com 14 contratações, 13 contratações. A gente não sabe o que esperar desse Mirassol 26. O Vasco vem de uma campanha mediana em 25. Eu acho que o Vasco está muito apoiado na figura do Ryan. O Ryan hoje é fundamental para esse time do Vasco. Tem esses rumores aí da possibilidade da saída do Ryan. Então, assim, eu apostaria aí num empate. Eu não vejo uma vantagem muito grande para o Mirassol, apesar de estar jogando em casa. Não vejo também vantagem para o Vasco. Acho que é um jogo igual. Peças para os dois lados. Você tem aí no Mirassol um Reinaldo, você tem no meio campo que acabou de chegar do Ceará, Lucas Mugni, que já meteu gol. Pelo lado do Vasco aí você tem um Léo Jardim, você tem um Coutinho, você tem aí o Ryan. Então acho que é isso. Acho que existem boas peças aí para os dois lados. Mas não vejo um favoritismo expresso para nenhuma das duas equipes, não. Rivalidade de lado,
O Mirassol no Cartola é meu segundo grande amor. Me rendeu muitos pontos em 2025, principalmente com o Walter e Reinaldo. Perdeu muitos jogadores, perdeu 14 jogadores, 13 jogadores e contratou 14, né? Perdeu seu melhor zagueiro, perdeu o motorzinho do meio-campo, que era o Danielzinho, perdeu o Gabriel, que era em parte da temporada titular, depois um reserva de luxo para aquele time, né? Perdeu o Chico da Costa, que em 20 jogos fez 6 gols no Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Então, perdeu o Lucas Ramon para o São Paulo. Então, tá diferente. Começou bem, né? Vencendo o São Paulo, 3-0, sem dó, sem piedade, passando o rodo. Mas os resultados seguintes, principalmente a derrota para o Primavera, é decepcionante. Perder para o Palmeiras na casa do Palmeiras é normal, né? Até pela diferença de elenco. Confio muito no Mirassol, a gestão do Mirassol é muito competente, não faz algumas contratações que ninguém arriscaria fazer e acerta muito. O percentual de assertividade das contratações do Mirassol é algo a ser estudado. Então, eu acredito num leve favoritismo para o Mirassol, até por provavelmente fazer jogos de mais alto nível antes desse jogo, né? O Vasco, se eu não me engano, tem mais 3 ou 4 jogos, não sei a tabela completa, mas não sei se tem algum clássico. O Mirassol já enfrentou Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, perdão. Então, acredito que o Mirassol vai jogar em casa, chega um pouco mais preparado para esse jogo em questão de testes em 2026, apesar de resultados ruins. E o que pode favorecer o Vasco é realmente a falta de entrosamento do time. O Mirassol manteve o Guanais, é um baita achado, um treinador excelente, principalmente para esse tipo de time. É um cara que sabe lidar com o grupo, sabe se expressar. A gente vê que ele conseguiu ensinar muita coisa para o Mirassol em 2025, e é um cara que, se a gente for desmerecer um pouco o trabalho dele, a gente fala que tem muita sorte, porque mexe na hora certa, mexe com a peça certa. Então, eu acredito que o Mirassol vem para se consolidar ainda mais na Série A esse ano. Acredito que pode ser um bom ano. O fato deles estarem na Libertadores pode atrapalhar um pouquinho, porque não está acostumado com esse tipo de competição e não está acostumado com esse tipo de rotina do calendário cheio, quarta e domingo, de janeiro a dezembro. Então pode ser um fator que atrapalha o Mirassol, mas eu ainda confio muito nessa equipe. Eu acho que os times, de uma maneira geral, de menor expressão, que vão disputar muitos campeonatos no ano, pelo fato de ter um elenco mais enxuto, pode sofrer, né? Que eu acho que é o que pode acontecer com o Mirassol. Mas, vamos lá, a temporada vai nos mostrar. Eu pegaria como exemplo Fortaleza de 23, que foi para a Libertadores. Então, tem um elenco, mas eu acho que uma boa gestão, um bom técnico faz a diferença também. É isso aí. Próximo jogo, Chapecoense e Santos. Cara, Chapecoense e Santos. Chapecoense voltando depois de muito tempo fora da Série A. Chapecoense, para mim, é um time, talvez o time mais fraco, aí o top 3 aí dos mais fracos que a gente vai ter a nível de elenco para disputar a Série A. O Santos aí com o Gabigol, com o Neymar e companhia limitada, aí eu acho que vem forte esse ano. Vojvoda é um excelente técnico, pode fazer esse time do Santos jogar. O Santos tem bons laterais, tem bons volantes, o ataque do Santos é excepcional, então o Brasão continuou no gol. Então vamos ver, eu acho que o Santos é franco favorito para esse jogo aí, apesar do jogo sem Santa Catarina. Também acredito. A grande força da Chapecoense em 2026 também será a Arena Condá. Sem dúvidas, o melhor jogador da Chapecoense vai ser a Arena. A gente sabe, todo time grande já sofreu para jogar contra a Chapecoense lá na Arena Condá. Só que a Chapecoense volta depois de algumas temporadas fora da Série A e tendo saído da Série A com a pior campanha da história da Série A, né? A menor pontuação junto com o Sport. Então, recorde negativo, volta com uma sombra aí, uma mancha ruim. Não fez grandes contratações, seu presidente deu declarações públicas de dificuldades financeiras, até para contratar jogadores. A maior contratação até agora foi Bolas, do Cruzeiro, sem jogar muito tempo no Cruzeiro, apesar de conquistar a torcida fora de campo. Dentro de campo ele não
não teve nem muito espaço. Quando começou a ter uma regularidade, fazia seus golzinhos, principalmente no Campeonato Mineiro. Aí o Leonardo Jardim chegou, viu que tecnicamente ele estaria abaixo dos outros. O Leonardo Jardim conseguiu dar um encaixe que não tinha espaço para o Bolazzi. Então, eu não acredito nem um pouco na Chapecoense. Acredito que a situação da Chapecoense, dos que subiram e dos que ficaram na Bacia das Almas na Série A, é o pior cenário. O Santos, ainda sem Neymar, mas já vimos que Gabriel Barbosa joga onde ele quer jogar, né, onde ele se sente bem, então já começou bem no Santos. Acredito que, mesmo sem o Neymar, o Santos vai ser melhor. Perdeu o Souza, né, seu lateral esquerdo, promessa aí, tá indo pro Tottenham, mas ainda assim acredito muito na força do elenco do Santos e principalmente no Vojvoda se encaixar. Gosto muito do Barreal, do meio campo do Santos, já jogou no Cruzeiro, fez um excelente Campeonato Brasileiro em 2025 pelo Santos, né? Esteve na seleção da rodada, na seleção do Cartola em questão de pontuação no meio campo, junto com o Matheus Pereira e a Arrascaeta. Então, acredito que continue agora. O Santos comprou ele definitivamente, né? É do Santos, então confio numa vitória talvez até tranquila do Santos nessa primeira rodada. E para mim, acredito que o próximo jogo é a unanimidade da rodada, né? São Paulo e Flamengo no Morumbi. São Paulo e Flamengo. Apesar do São Paulo estar jogando em casa, o Flamengo começou uma temporada ruim, né, no Campeonato Carioca, um empate e 2 derrotas em 3 jogos, mas está com a molecada. O time principal do Flamengo dispensa comentários, é o melhor time, talvez, da América do Sul. Então, para mim, é um franco favorito para essa primeira rodada, apesar do jogo ser no Morumbi. O São Paulo não vem jogando bem, enfim, acho que esse aí dispensa comentários. Vamos ver como é que o Flamengo vai performar, mas a projeção é que o Flamengo tem um ano tão espetacular quanto foi o ano passado, pelas peças que tem. E o São Paulo, franco atirador aí, né? E o Flamengo tem peças do gol ao ataque aí para escolher à vontade. Para matar 2 ou 3 times, né? Se tivesse que apostar em uma goleada nessa primeira rodada, eu apostaria nesse jogo a favor do Flamengo. O São Paulo, ele não tá mal só em campo, né? Fora de campo também tá uma bagunça gigantesca. O presidente foi impeachmentado. Foi impeachmentado essa semana. Acredito que estão destruindo um gigante. Até pouco tempo, no meu ver, o maior do país. Por muito tempo foi o maior do país. Agora acho que o Flamengo igualou isso, tendo uma Libertadores a mais. Mas não é uma discussão por agora. O Flamengo começa mal o Campeonato Carioca, mas com o Sub-15 jogando o Campeonato Carioca, então não tem muito o que comparar. Dá 10 dias para os jogadores dele treinar o titular e a gente já sabe o que vai acontecer, ainda mais que as férias desse ano foram menores, então o ritmo de jogo não vai demorar muito para aparecer, o entrosamento não vai ser necessário porque não saiu ninguém do time titular, né? Então o time titular está mantido. Acredito muito que o Flamengo vai ser o grande time a ser batido na América do Sul. Como torcedor, espero que o meu time também faça frente, né? Conseguiu fazer frente nos 2 jogos do Campeonato Brasileiro, mas só isso não basta, né? O Flamengo tem um elenco recheadíssimo, muitas estrelas, com a iminência de trazer o Paquetá para reforçar ainda mais o meio-campo, que já é absurdo. Então, acredito muito numa vitória acachapante do Flamengo contra o São Paulo. Um empate, para mim, já seria uma surpresa. Vou ser um pouco mais ousado. 1-0 para o Flamengo, para mim, já seria uma surpresa grande. Não tenho fé nenhuma no São Paulo desse ano. É o grande favorito. A torcida não gosta do técnico, a torcida não está satisfeita com o Crespo, a torcida não está satisfeita com a diretoria. Os jogadores também, você não vê aquela ligação. No primeiro jogo do ano, você vê o líder do grupo, que é o Luciano, falar que vai ser um ano pior que o de 2025. Então, zero perspectiva de alguma coisa boa vindo do time do São Paulo. E ainda, com esse calendário maluco, eu com eles teria receio em manchar a história grande do São Paulo com um possível rebaixamento. Beleza. E agora, como você fez, né? Agora chegou a minha vez.
sem o clubismo de lado, Vitinho, para encerrar a rodada aí, o último jogo da rodada do Engenhão, às 21h30, Botafogo e Cruzeiro. Sua opinião aí. Botafogo e Cruzeiro. Hoje eu chego aqui iludido pelo placar de ontem, né? O Campeonato Mineiro não diz muita coisa, mas ver um time titular no primeiro jogo dele no ano fazer um 5-0 é o que é o que deve ser feito. Me surpreendeu o fato do Tite, com o time ganhando de 5-0, tirar um volante e colocar mais um atacante. Me surpreendeu. Os jogos do Botafogo não estão cabendo muito a avaliação, também por ser um time misto, né? Alguns titulares jogaram, mas pouco tempo, e 3 titulares no time de 11 não faz magia, né? Então, é lá no Newton Santos, graças a Deus, lá o Botafogo ganha da gente desde 2011, né? Há muito tempo que o Botafogo não vence o Cruzeiro, no geral desde 2016, em casa desde 2011. Só que é o Botafogo, não podemos descartar, apesar das coisas que o John Textor faz e fala, o Botafogo continua tendo um bom elenco, perdeu algumas peças, as suas principais peças. Queria fazer a besteira de mandar o Savarino para outro time do Brasil, queria mandar o Savarino para São Paulo depois do Fluminense. Acredito que o Savarino seja o melhor jogador do Botafogo. Não, como eles não conseguiram, acho que o maior acerto foi manter o Savarino mesmo. É um jogo para empate. Eu acredito que o Botafogo e o Cruzeiro clubisticamente teria um leve favoritismo para o Cruzeiro por ter mantido o ritmo. Deu para ver que o time titular manteve o ritmo, mas é um clássico e, diferentemente de São Paulo, Flamengo, Botafogo e Cruzeiro brigam provavelmente pelas mesmas coisas. É isso aí. Eu acho também um jogo equilibrado, apesar do Cruzeiro, a princípio, ter um elenco mais recheado de peças de qualidade do que o Botafogo, mas o Botafogo jogando no Newton Santos é difícil ser batido. É um time complexo, que é um gramado diferente da grande maioria dos times da Série A. Então, acho que é um jogo igual. Eu arriscaria um empate também. Talvez uma peça defensiva do Cruzeiro aí, o Cássio, o Fabrício Bruno. Agora, eu não arriscaria muitas peças nesse jogo, não, porque eu acho que é um jogo bastante equilibrado, sem grandes vantagens para um dos lados. Para mim, a grande surpresa do Cruzeiro em 2005 foi o Caio Pedro, um dos maiores ladrões de bola do campeonato. O quinto maior pontuador do Cartola em 2005, né, atrás de Caio Jorge, Arrascaeta, Reinaldo e Barreal, se não me engano. Eu sei que ele formou o top 5 junto com esses outros nomes. Eu acredito que só o Barreal que esteja errado. Eu posso conferir depois para ter outra informação, mas um grande lado de bola. Tem o Matheus Pereira que surpreende por também fazer roubada. Muita parte da pontuação dele foi por roubada de bola. Exatamente. O Matheus Pereira é aquele cara que, independente se está jogando em casa ou fora, é o cara que você pode arriscar porque ele tem muito scout, né? Seja a nível de sofrer falta, roubar bola, chute no gol. Então não é o cara que depende única e exclusivamente do gol, da assistência, né? Eu gosto de contrato de novato, você viu que ontem o cara já jogou leve, o jogo dele, apesar de ser um jogo que o cara destruiu o jogo, jogou muita bola. Foi um dos melhores camisas 10. Não foi o melhor que o Arrascaeta. O Arrascaeta. Não tem como comparar. Mas eu acredito que vai continuar sendo um dos grandes meio-campos do Brasil em 2016 também. Tem tudo para fazer uma grande temporada. E vamos ver o que dá, né? É isso aí. Encerramos por aqui o primeiro episódio do Chute Torto FC. Inscreva-se no nosso canal, curta, comente e compartilhe. Até a próxima!